E este é o seu Tech Digital News, chegando com notícias do Brasil e do mundo. Nesta edição, vamos falar sobre o conflito entre Israel e Irã, o falso depoimento de Mauro Cid no julgamento da suposta trama de golpe que a revista Veja trouxe com exclusividade em destaque, a preparação dos times brasileiros para a estreia no Mundial de Clubes, entre outros. Tudo isso e muito mais aqui no seu Tech Digital News. A informação a toda hora. Hoje, gente, Israel inicia ataque preventivo contra o programa nuclear do Irã. Em uma operação militar de grande escala, Israel iniciou hoje um ataque preventivo contra instalações nucleares iranianas, elevando drasticamente as tensões no Oriente Médio. Esta ação representa uma nova e perigosa fase ao longo conflito entre as duas nações. Segundo fontes de inteligência, a decisão israelense foi motivada por relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica que indicam que o Irã já poderia ter capacidade para construir várias bombas atômicas. Autoridades israelenses classificaram a operação como necessária para garantir a segurança regional. Ataques estratégicos e resposta limitada. As operações militares israelenses têm como alvo principal as instalações nucleares iranianas, embora a base de Fordan, protegida sob uma montanha, aparentemente permaneça intacta. O Mossad, serviço de inteligência israelense, também realizou operações em solo iraniano que resultaram na eliminação de líderes militares de alto escalão. Analistas militares apontam que, apesar dos danos significativos, o programa nuclear iraniano não foi completamente destruído, o que pode levar Teherã a acelerar seus esforços de desenvolvimento nuclear em resposta. Os Estados Unidos adotaram uma postura cautelosa diante do conflito. Embora Washington tenha iniciado a evacuação de suas embaixadas na região, sinalizando conhecimento prévio da operação, o governo americano optou por não fornecer armamentos essenciais a Israel, que poderiam ser utilizados contra instalações nucleares iranianas. A relação entre Israel e os Estados Unidos da América parece estar em um momento delicado, com comunicações cuidadosas sobre os limites da operação, afirmou um especialista em relações internacionais consultado por repórteres. As reações internacionais foram diversas. Alguns países árabes demonstram aproximação com Israel, enquanto a Rússia condena os ataques, mas mantém canais de diálogos abertos. A Turquia adotou postura crítica à operação israelense, embora isso não pareça afetar significativamente os planos de Tel Aviv. Instabilidade interna no Irã ocorre neste momento. O regime iraniano já enfrentando desafios internos e protestos populares nos últimos anos, agora lida com uma crise de segurança que expõe vulnerabilidades em sua capacidade de proteção. Analistas sugerem que Israel pode estar mirando não apenas o programa nuclear, mas também a desestabilização do regime, considerado repressivo e hostil a interesses ocidentais na região. Os riscos de escalada do conflito são muito grandes. Especialistas alertam para o risco de um conflito direto entre as duas potências regionais. O Irã já iniciou retaliações, embora demonstre inferioridade militar em comparação com as capacidades israelenses, afirma um analista de segurança do Oriente Médio. A situação permanece extremamente volátil, com potencial para desencadear um conflito regional mais amplo, em um momento em que o Oriente Médio já enfrenta múltiplas crises e a promessa de paz na região parece cada vez mais distante. Novas controvérsias abalam caso de Mauro Cid, delação em risco e decisões polêmicas de Moraes. Em meio a um cenário jurídico cada vez mais complexo, novas revelações colocam em xeque a credibilidade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, podendo impactar diretamente o julgamento do ex-presidente. Prisões relâmpago e questionamentos sobre procedimentos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou recentemente a prisão de duas pessoas ligadas ao caso, incluindo o ex-ministro Gilson Machado, que foram soltas no mesmo dia. A decisão, baseada em uma denúncia anônima, levantou questionamentos sobre os procedimentos adotados e a celeridade das ações judiciais no âmbito da investigação. A rapidez com que as prisões foram ordenadas e posteriormente convertidas em liberdade provisória evidencia a complexidade e as contradições presentes neste caso.
perfil falso e acusações de manipulação. De acordo com a reportagem publicada pela revista Veja, Mauro Cid estaria utilizando um perfil falso nas redes sociais para afirmar que o julgamento seria uma farsa. O ministro Alexandre de Moraes já determinou que a empresa Meta forneça informações detalhadas sobre perfis supostamente relacionados ao ex-ajudante de ordens. A reportagem da revista Veja aponta que Cid pode ter manipulado informações em sua delação para se eximir de responsabilidades, o que poderia resultar na anulação completa do acordo firmado com as autoridades. Áudio comprometedor e novas evidências. Um áudio atribuído a Mauro Cid, que contém também informações escritas, sugere que a investigação estaria sendo manipulada para incriminar o ex-presidente Bolsonaro e outros envolvidos. Estas novas evidências podem ter um impacto significativo no andamento do processo penal. Há provas contundentes de que Mauro Cid mentiu em depoimento. É o que a opinião pública vem admitindo por causa dos novos desdobramentos do caso, destacando a gravidade da situação para o acordo de delação. Confusão sobre passaporte português. Outro ponto de controvérsia envolve a suposta tentativa de fuga de Mauro Cid. Um mandado de prisão chegou a ser emitido, mas foi posteriormente alterado para busca e apreensão. A operação gerou confusão pública e introduziu novos elementos que podem impactar diretamente o julgamento de Bolsonaro e que certamente complicam a situação jurídica de Cid. Consequências para o julgamento de Bolsonaro. A possível anulação da delação de Mauro Cid representa um ponto de inflexão no caso que envolve o ex-presidente. Especialistas jurídicos apontam que uma pergunta crucial feita durante o depoimento de Cid gerou uma série de complicações na narrativa do caso, podendo comprometer as bases da acusação contra Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre as novas revelações, mas fontes internas indicam que o caso deve ganhar novos desdobramentos nos próximos dias. Durante o julgamento, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro havia perguntado ao Mauro Cid se ele estaria usando redes sociais. O mesmo negou. No entanto, dias depois, a revista Veja divulgou áudios, prints de tela de Mauro Cid falando num perfil de Instagram, que seria o mesmo perfil identificado pelo advogado do ex-presidente Bolsonaro. Bem, tudo indica que ele mentiu. Ou será que nós estamos diante de um mundo paralelo? Deixe seu comentário. E Botafogo estão se preparando intensamente para o Super Mundial de Clubes 2025, que ocorre nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho. O Flamengo contratou o volante Jorginho, de 33 anos, por 16 milhões de euros, visando fortalecer seu elenco para o torneio. Jorginho, que já foi escolhido como o terceiro melhor jogador do mundo quando estava no auge da carreira. Além dos 4 clubes representando o Brasil, outros 45 jogadores brasileiros atuarão por equipes de diferentes países na competição, aumentando a presença brasileira no evento. O Brasil é o país com o maior número de representantes nesta competição, refletindo a força do futebol brasileiro no cenário internacional. E na noite deste sábado, o torneio teve início com a participação do Inter Miami, time de Lionel Messi e também de Luizito Soares. Eles jogaram contra o Al Ahly, time do futebol egípcio da cidade do Cairo. Foi um jogo disputado fisicamente, inclusive Messi foi bem caçado em campo. No entanto, não houve grandes lampejos de genialidade de bom futebol. Messi foi atuante como sempre, mas com aquele brilho de jogadas de gênio que todo o público espera ver, não foi dessa vez. Porém, no entanto, nos minutos finais do jogo, por muito pouco, o gênio não fez o primeiro gol do Mundial. Aqui o jogo terminou em 0-0. Mas quem sobrou? Sobrou para o goleiro do Al Ahly brilhar e tirar uma bola certeira, que ia direto pro gol. Bem, vamos botar na conta da idade dos jogadores, nesse caso, porque Lionel Messi e Luizito Soares já estão em fim de carreira. Agora é esperar para a estreia dos times brasileiros, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense e também dos times da Europa, para ver finalmente o torneio começar a ganhar em emoção. É bem verdade que o Inter Miami é um time dos Estados Unidos, não por isso, mas porque não tem em seu plantel estrelas de grande ascensão, jovens que possam brilhar. Lionel Messi é um caso à parte, mas já está realmente caminhando para o final de sua carreira, assim como o Luizito. E os grandes times do Super Mundial, tudo indica que começaremos amanhã e no domingo com grandes partidas. Não esqueça de apoiar o canal com like para ficar informado. Se inscreva no Tec Digital News, o seu canal de notícias e informações.